Agora, a segunda pergunta aqui, Silvio, que já é um contrassenso. Porque a gente vê muitas pessoas também reclamando, que vêm no consultório e falam, olha, doutor, eu tenho um problema XYZ cardiológico, passei no clínico, passei no outro cardio, e ele orientou que eu não deveria fazer atividade física. E assim, na imensa maioria das vezes, está mal contraindicado, né? Então, na verdade, a atividade física faz parte do tratamento de diversas patologias. Então, fibrilação atrial faz bem você fazer atividade física, coronariopatia, a gente tem redução de mortalidade, DPOC também, a gente tem que fazer atividade física, pacientes também com insuficiência cardíaca faz parte do programa de reabilitação dele, e na maioria das vezes o paciente ele tá lá parado, perdendo massa muscular, às vezes é um paciente já mais idoso, mais frágil, e só vai agravar. Então, o ponto, acho que antes da gente falar da avaliação mesmo, é quando que a gente não deve fazer atividade física, quais são as poucas situações que a gente deve segurar mesmo a atividade física no nosso paciente? Na maioria dos pacientes, a atividade física faz muito bem. Se a gente for talvez 99%, 99,9%. Algumas peculiaridades a gente vai segurar o paciente de atividade física. Estenose aórtica sintomática, obviamente a gente vai segurar. Síndrome coronária aguda em vigência. Óbvio, se o paciente está com dor no tórax agora, você vai mandar ele caminhar, pelo amor de Deus. Ali, você vai internar o paciente, né? Insuficiência cardíaca em classe funcional 4. Você vai compensar esse paciente, depois você vai voltar. Talvez na 3 você já você já consegue começar a reabilitá-lo, né? Não é infrequente a gente ver em serviços de reabilitação São Forte o paciente com dobutamina caminhando no corredor, né? E com fisioterapeuta acompanhando isso. Taquicardia ventricular catecolaminérgica é uma das contraindicações, porque qualquer coisa catecolaminérgica, o exercício físico pode desencadear essa TV catecolaminérgica dele. Uma doença rara, mas a gente tem que citar. Displasia ritmogênica do VD. Atividade física parece piorar a doença e fazer com que a evolução da doença seja um pouco mais evidente, digamos assim. E a miocardiopatia hipertrófica, vamos considerar ainda como uma, mas algumas evidências observacionais têm mostrado que talvez pacientes de baixo risco, talvez você possa liberar. Isso é bem discutível. Não competitiva. Sim. É bem discutível ainda. A gente teve um estudo no ano passado. Tem uma autora chamada Raquel Lampert que ela estuda bastante sobre isso. Foi um estudo no ano passado, foi o Live HCM, foi publicado, se não me engano, no JACC. E eles foram avaliar nesses pacientes que continuaram treinando a despeito da orientação do médico e continuaram sendo acompanhados, a taxa de morte súbita e foi baixa. A taxa de morte súbita nessa população. Óbvio que provavelmente eram pacientes com baixo estigma de risco, então provavelmente não tinham septos muito grandes, o gradiente não era tão grande, não tinha área de fibrose tão importante, não tinha tanta arritmia no esforço, ou não tinha. E interessante que a taxa de morte súbita no esforço foi igual à taxa de morte súbita fora do esforço. 2 dos pacientes que foram 4 pacientes com morte súbita nesse trabalho, e 2 um foi lavando a louça e o outro levantando do sofá. Então você fala assim, será que é? É uma dúvida ainda. Pelo amor de Deus, não estou falando que a gente deve liberar todo mundo. A priori, é uma contraindicação ao exercício físico, principalmente o competitivo, mas pode ser que nos próximos anos a evidência vai mudar nesse cenário. Puta, legal. Eu ia até perguntar de uma outra contraindicação, no caso, Brugada, por exemplo, que teria alguma contraindicação também? Brugada é uma contraindicação, mas interessante, se for pensar o racional do Brugada, não é para acontecer durante a atividade física, né? Mas algumas situações, porque, assim, teoricamente é mais na bradicardia que vai acontecer do que na taquicardia. Mas o calor excessivo pode ser trigger. Porque às vezes febre, né? A gente fica ligado na Brugada, mas Distúrbio eletrolítico e tudo mais. Então é um paciente que a gente tende a não liberar. Também, a gente é mais seguro nesse sentido. O QT longa também a gente tende a dar uma segurada, também a gente tende a evitar que o paciente faça. QT longo tem que ver, assim, não está usando medicação antidepressiva e tudo mais, que pode ter efeito sobre isso, às vezes suspende a medicação, vê de qual, se manteve a alteração, vê o comportamento cardiovascular no esforço e tudo mais, pode ser avaliado. E as valvopatias também, geralmente as estenoses são menos toleradas do que as insuficiências, né? Teve um nadador, é bem interessante a história dele, chama Scott Tyler Clary. Vocês procuraram no YouTube, 200 costas 2012, na Olimpíada, ele foi o campeão olímpico na prova. Acho que uns 5 anos depois, ele abriu o peito com a insuficiência aórtica importante. Ou seja, ele deve ter sido campeão olímpico com insuficiência aórtica moderada. Assim, ou seja, as insuficiências tendem a ser bem toleradas. Atletas conseguem tolerar bem as insuficiências. Então, se você não procurar, às vezes você não acha. Então, tem algumas histórias legais de pacientes com doenças cardiovasculares ali que foram descobrir só depois. Assim. Então, tem isso também. Será que se a gente não tivesse descoberto antes, esse cara teria se liberado para treinar? Fica essa dúvida também, né? Eu peguei já outro caso também no paciente que veio no consultório, ele fazia
travessia de regata, assim, enfim, não é um baita de um esforço físico, né? E ele tinha prolapso de válvula mitral, e aí ele ficou com medo, ouviu falar de morte súbita relacionada com disjunção de anel, ele tinha um grau de disjunção, né, do átrio ventricular, mas também não necessariamente para uma atividade de baixa complexidade, né, baixo baixa carga de trabalho, vai precisar contraindicar também. Sim, sim. Então, vocês verem que a gente tem pouquíssimas contraindicações, de fato, para a atividade física, né? Sim. Obviamente que a gente não está falando também para um paciente classe funcional 3 já querer correr uma maratona, mas estamos falando de atividade física lato sensu, né? Então, pode ser uma ampla gama de exercícios e de outras opções que ele pode fazer, né? Olha que a gente não falou de doença coronariana estável como contraindicação aqui. Doença coronariana estável não é estável, não é contraindicação, pelo contrário, é indicação de atividade física. Reduz sintoma, muito possivelmente reduz mortalidade e ajuda em todos os controles de fatores de risco. Então, esse paciente tem saído do consultório com uma orientação quanto à atividade física. Óbvio, não é a gente que vai prescrever o treino dele, olha, você vai caminhar tanto tempo, tal velocidade e tudo mais, mas você pode falar para esse paciente, olha, até tal intensidade é bem-vindo para você, isso é legal para você e tudo mais. Então, a gente pode dar essa informação para esse paciente e dar mais segurança para ele. Muitas vezes no consultório, eu peço pro meu paciente, falo assim, por favor, se o seu personal trainer quiser, entre em contato comigo, vamos conversar sobre o seu treinamento. A gente pode conversar, para mim, é tranquilo. Às vezes a gente faz isso, é uma coisa legal. Eu acho que é bom para o paciente. Sem dúvida, porque muitas vezes o paciente vem atrás falando assim, olha, na academia, ou enfim, eles estão pedindo um atestado, né? E aí você, a princípio, vai falar que ele não tem uma contraindicação do ponto de vista cardiovascular a fazer essa prática, né? Sim. Na verdade, é até indicado, né? Então, acho que a gente, com isso, pelo menos uma dúvida recorrente que a gente vê no consultório, a gente já liquidou, né? Então, a maioria das vezes a gente tem que indicar atividade física. Obviamente, também outro ponto, acho que não chega a ser uma contraindicação absoluta, por exemplo, é uma coisa até que transitória, mas, por exemplo, se chega um paciente com primeira consulta com você, uma pressão de 200 por 100, que você realmente confirmou que ele é hipertenso, ele não estava tratando, não precisa começar a querer também fazer atividade física naquele momento. Sim. Dá para você compensar ele em 1 a 2 semanas também. Trata, volta e volta, né? Teoricamente o número é 180, o número mágico, né? Que você acaba não liberando para fazer. Mas esse cara tem que ser orientado a voltar precoce para a gente voltar e tratar, né? Parece que para hipertensão a combinação de exercício físico resistido e exercício físico aeróbico é a melhor combinação possível. E se a gente fosse pegar um exercício isolado, o exercício isométrico é o mais benéfico. Assim, tipo prancha ou ficar com a perna encostada na parede, com a perna concentrada ali naquele sentadinho e tudo. Com agachamento na parede. Parece um dos melhores exercícios para redução de pressão arterial. Então, esse paciente vai lá, trata ele, ele volta e a gente ajusta, né? Não é assim, não trate porque você é hipertenso. E o paciente, ele pega essa ideia, eu não posso fazer exercício porque eu sou hipertenso. Opa, não. A sua hipertensão vai controlar e você vai controlar mais ainda a sua hipertensão. Perfeito.